As coisas no país, senhor presidente, no Brasil, lamentavelmente, só se fecham as portas depois que o ladrão já saiu. Falo isto desde quando cheguei nessa casa em 2011. Vi CPIs aqui funcionando, aqui no Senado Federal e na Câmara Federal, a CPI da Petrobras. Todo mundo sabia, principalmente nós políticos, que a Petrobras estava sendo roubada. Mas a porta só foi fechada depois que o ladrão saiu. Também vimos aqui a crise do abastecimento de água. Depois da catástrofe é que as medidas foram tomadas. Agora, o problema da segurança pública no país, da mesma forma. E agora, por derradeiro, esse desastre anunciado que era do sistema de transporte. Pois bem, senhor presidente, eu vi aqui há poucos minutos um colega falando sobre a Petrobras. Eu queria fazer uma referência aqui no passado. Quando o governo anterior o governo anterior deixou a Petrobras com 510 bilhões de dívida bruta e uma dívida líquida de 402 bilhões de reais. Mais precisamente, 31 de agosto de 2016. Sendo que a nossa grande empresa Petrobras, nesta época, não valia 100 bilhões de reais. Pois bem, a Petrobras, então, estava quebrada nessa época. Isto é fato. Jogar a culpa no governo atual, e não estou aqui para defender o governo atual, a Petrobras estava quebrada. O governo atual coloca um técnico lá dentro, que dessa tribuna, por diversas vezes, eu elogiei, que é o técnico Pedro Parente. O que um técnico faz dentro de uma empresa? O que ele busca dentro de uma empresa? Ele busca resultado. E ele buscou esse resultado. Só que ele buscou esse resultado e nós aqui dentro do Congresso Nacional viu essa busca desse resultado e, na verdade, nós permanecemos calados. Nada justifica um lucro líquido nesse trimestre de 6 bilhões 960 milhões de reais, sendo que esta empresa é uma empresa do povo brasileiro. Interessante, senhor presidente, que essa política comandada por esse executivo, Pedro Parente, para mim é uma política correta. Como empresário, uma política correta. Entretanto, descalibrada. Eu gostaria de fazer aqui só um resumo que eu fiz hoje pela manhã, para se ter uma ideia melhor do que aconteceu com o preço do diesel no nosso país. Veja só, o custo final de produção e refino, incluído os custos administrativos e de transporte do barril de diesel, é igual a $40. Zé Medeiros, veja isso, Zé Medeiros. O custo de refino do diesel, $40 o barril. Sabendo-se que o dólar hoje está na casa de 3,70. Estou fazendo aqui uma análise, uma pequena análise sobre o custo. 3,70. Pois bem, sabemos nós que um barril é algo em torno de 159 litros. Aí, então, o custo de produção e refino do litro de diesel sai, então, a 0,93 centavos. Veja isto. A 0,93.
antes de deduzir os 10% que agora concedido pelo governo federal ao preço do diesel, a Petrobras praticava um preço médio de 2,33 centavos por litro na refinaria. Portanto, a margem da Petrobras no litro de diesel seria impressionante 150%. Veja isto. Mas isso é coisa do técnico. 150% era o resultado no litro de combustível de ganho pela Petrobras. Pois bem, após a redução dos 10%, o preço do litro do diesel na refinaria caiu então para R$ 2,10, R$ 2,10. Mesmo assim, a margem da Petrobras continua bastante elevada e é da ordem de 126%. Ou seja, nós aqui do Congresso Nacional, nós vimos que isso estava acontecendo. Eram aumentos sucessivos. E aí então vem o seguinte, a culpa. De quem que é a culpa? O executivo queria salvar a empresa, pronto, salvou a empresa. A empresa hoje, ela tem uma dívida, na época era 510 bilhões de dólares, hoje ela tem uma dívida em torno de 350 bilhões de dólares. Na época ela valia algo em torno de 100 bilhões, ela valia a época do governo anterior. Hoje ela vale 279. Semana passada ela valia 360 bilhões de dólares. Ou seja, esse executivo salvou a empresa, mas ele não soube foi soltar a torneira, a administrar. E aí houve uma falha que hoje o povo brasileiro está pagando caro por isso. Mas a culpa é do presidente. Ok, pode ser do presidente, concordo. Mas também é do Banco Central. Por que que o doutor Ilan não interviu no dólar no momento certo? Ah, mas a culpa então é do Executivo, só do Executivo. Não, a culpa também é do Congresso Nacional. Nós vimos tudo isso acontecer e nós ficamos calados. E agora usa essa tribuna aqui para fazer discursos demagogos. Para jogar a culpa um em cima do outro. Senador Raimundo Lira, agora é hora de jogar a culpa em cima de um e de outro. Não, a culpa é de todos nós. Nós erramos. O Congresso Nacional tinha que ter feito alguma coisa no momento certo. Nós vimos que a cada dia estava aumentando o petróleo e que ia explodir a bomba. Todos nós sabemos que 90% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, é carregado às costas de um caminhão. É num volante. Nós sabíamos. Agora, o que o Congresso fez? Nada. E agora vem com discursos demagogos aqui, querendo resolver o problema e jogando culpa em cima de Pedro Parênteses. Pedro Parênteses estava cumprindo a missão dele, é um técnico. Cabia nós aqui ter corrigido esse moço, que salvou a Petrobras, é bom que se diga, salvou a Petrobras. Então a culpa é de todos nós. E começou lá no monopólio. Esse é o outro problema. O nosso combustível hoje é um sistema monopolizado, nós sabemos disso. Eu passo a palavra, com todo prazer, ao senador Raimundo Lira. Senhor presidente, senador, meu amigo Ataídes Oliveira, grande conhecedor como economista e como empresário de como funciona o sistema econômico. É claro que todos esses acontecimentos sociais, políticos e econômicos, ela tem visões diversas. Cada um pega um veio e faz o discurso que lhe é interessante. Isso é próprio da política, né? Eu quero aqui rememorar um pouco o caminhoneiro. O meu pai se transformou num grande empresário, mas começou como caminhoneiro. Eu fui concessionário de concessionárias Mercedes-Benz Caminhões durante 25 anos e tive um bom relacionamento com os caminhoneiros. Naquela época, inclusive, que havia
predominância de caminhoneiro autônomo em relação a transportadoras, como empresário, eu nunca tomei um caminhão de um caminhoneiro por falta de pagamento, seja da compra do próprio caminhão, ou seja, por realização de serviços no caminhão. Então, a nossa relação sempre foi muito boa. Fiz grandes amizades entre os caminhoneiros e tenho um respeito muito grande pelos caminhoneiros. Eles prestam um grande serviço ao nosso país, eles transitam por estradas que não são boas, que não são construídas, muitas estradas, a maioria estradas sem ser asfaltadas, estradas asfaltadas de péssima qualidade. Eles são vítimas da insegurança, não é? Porque eu já disse isso aqui, quando um pai de família sai na bolé do seu caminhão para atravessar o país, a família fica apreensiva, a esposa, os filhos, né? A família de um modo geral, se realmente ele vai voltar, em face da violência que tem no nosso país. Mas é importante destacar que, neste momento, pessoas oportunistas, que não têm nenhum amor pelo país ou pelo povo brasileiro, que não olha esse sofrimento que a população brasileira está passando, não é? Falta de combustível, falta de alimentação dos mercados, os produtores rurais, inclusive do produtor familiar, perdendo as suas produções, já são sacrificados, um prejuízo em cadeia, empobrecendo o país. Então, a manifestação é justa, merece o apoio da população, mas no momento em que as soluções são construídas, o movimento perde o sentido e passa a ser um movimento que não está mais atendendo o interesse social e econômico do nosso país. Então, é isso que precisa acontecer. É exatamente o movimento atingiu o seu objetivo, conseguiu as suas vitórias. Esse é o sentido da greve, esse é o sentido da manifestação pacífica. Então, é importante que reconheçamos a importância que tem o caminhoneiro para o nosso país, como cidadão, como trabalhador. Agora, com relação à Petrobras, eu sou contra, já manifestei, o preço funcionando em função do mercado internacional. É a lógica da economia, mas não é a lógica social. Não é política do atual governo, não, já veio de trás. Não é a lógica social, é a lógica econômica. E o Estado está exatamente aí, o Estado, todos os estados do mundo todo, estão exatamente para criar uma relação de equilíbrio entre os setores mais poderosos e os setores mais fracos e mais vulneráveis. Então, nós, já disse isso também, nós passamos desde a minha juventude que a gente aspirava que o Brasil tivesse uma autossuficiência em produção de petróleo, e o Brasil atingiu essa autossuficiência. Portanto, nós perdemos a dependência e a obrigatoriedade por ser um insumo nacional, mesmo sendo uma commodity do ponto de vista econômico, mas sendo um insumo nacional, nós perdemos a obrigatoriedade de fixar o preço da gasolina, do combustível, em face do preço internacional. Então, uma equação econômica tem que ser feita, sem necessidade de estar usando recursos do Tesouro Nacional, para que possamos encontrar esse equilíbrio. Quando o investidor compra a ação da Petrobras, esse investidor, o presidente Paulo Rocha, tem que ter a convicção de que a Petrobras é uma empresa de economia mista e é uma empresa que tem uma função não só econômica, mas também uma função social. Foi isso que nós construímos a Petrobras. Agora, está se falando aí que na próxima quarta-feira, os petroleiros vão entrar em greve, e eu digo aqui, não é hora, não é momento de entrar em greve. É um direito legal, mas não é hora, não é momento, porque
não podemos fazer, nenhum setor da economia nacional, da política nacional, pode agravar a crise que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando agora, o país está precisando agora, é sair dessa crise. Então, houve momentos muito graves da história da Petrobras, quando a Petrobras comprou por US$ 1 bilhão a usina Passadina, que valia apenas 44 milhões e 500 mil dólares, os petroleiros não entraram em greve como protesto. Deviam ter entrado protestando pelaquela compra que foi considerada uma das piores negociações corporativas dos últimos 118 anos. Então, é isso que nós precisamos, é o equilíbrio, é o bom senso. Nós já tivemos também greves no passado que deram prejuízo aos próprios trabalhadores. Senador Ataídes, na década de 70, o Brasil tinha 1.350.000 funcionários bancários, trabalhadores de bancos. E o excesso de greves, direito legal, o excesso de greves, porque tinha um sindicato bem radical, o excesso de greves fez com que os bancos se modernizassem, terminou a rede bancária brasileira, o sistema bancário brasileiro se transformou, na época, no mais informatizado do mundo e dispensou 1 milhão de trabalhadores. Dispensa que podia ter sido feita ao longo de 20 ou 30 anos, foram feitas em 4 ou 5 ou 6 anos. Então, veja bem, muitas vezes se usa um direito legal que se tem, mas tem que se usar com bom senso para que ele seja positivo, seja construtivo e ajude, sobretudo, aqueles que têm um direito, que são os trabalhadores brasileiros. Agradeço a Vossa Excelência a parte. Senhor presidente, o nosso querido senador Omar pediu uma parte, mas eu só queria fazer um comentário. Senhor presidente, eu estou inscrito, já está chegando a 20 minutos e vai chegar o presidente Eunício. Eu concedo a parte ao senador Omar na minha fala. Senador, bom, então seja muito rápido. Que o senador Raimundo Lira fez uma parte de 10 minutos. Eu estou inscrito, senador Raimundo não vou Lira, conseguir falar. Eu vi um depoimento de um caminhoneiro, que eu também venho desse mundo. Ele investiu quase R$400 mil num caminhão, sai de casa dia 1º, volta no dia 30, não se sabe se volta, melhor dizendo, e chega no final do mês, quando tem um resultado positivo, é algo em torno de R$2, R$3 mil. Ou seja, nós sabíamos que ia acontecer esse desastre. Concedo a palavra ao senador Omar Aziz, com todo prazer. Eu te dou. 2 minutos só, senador Ataídes. Eu acabei de sair de uma reunião dos líderes e eu estou convencido que a questão do diesel está praticamente resolvida. Mas é uma questão que não está se colocando e que me preocupa muito. Com mais de 13 milhões de desempregados nesse país, o gás de cozinha, para quem está desempregado, que é o bem necessário hoje dentro de uma casa, não está sendo discutido a redução desses preços. A minha região, a Amazônia, depende para o transporte de cargas, depende para o transporte, para o abastecimento do interior, de diesel, de gasolina e de gás. Eu disse ao presidente Eunício que qualquer discussão que nós temos que ter aqui nesta casa hoje, nós temos que ver, abrir a caixa preta da Petrobras. Quais são os custos para produzir 1 litro de gasolina, qual é o custo para produzir 1 litro de diesel, qual é o custo para produzir o metro cúbico do gás que fornece a milhões e milhões de brasileiros. Ontem eu assisti aos jornais, muitas famílias sem gás, senhor presidente. Muitas famílias sem gás. Não adianta a gente estar discutindo uma questão. Já foi dada uma redução de 0,46 no diesel, está 2 medidas provisórias que foram editadas pelo presidente, que relacionado à reivindicação dos caminhoneiros, mas existe uma outra questão. Como é que vai ficar o taxista, como é que vai ficar o motoboy, como é que vai ficar o mototaxista, como é que vai ficar a dona de casa com o gás caro? Nós temos que discutir a gasolina e o gás. Se é possível ser feita essa redução
no diesel, também é possível um esforço do governo, um esforço do Congresso, para que possamos fazer a redução da gasolina e do gás de cozinha. Obrigado. Senhor presidente, eu só deixo uma pergunta hoje no ar. Senador Ataíde, me concede um minuto antes de encerrar. E o presidente Paulo Rocha me dará esse minuto, porque ele é benevolente. Senhor presidente, seja cortês, senhor presidente. Vossa Excelência é tão cortês aqui nessa casa, não vai ser cortês com o nosso amigo... Eu sugiro que o senador Magno Malta Magnota peça uma parte ao Lindbergh, porque é o próximo inscrito. O assunto ele já de Lindbergh pode não ser o meu. do tempo. O dele pode não ser o meu e ele pode não me dar, entendeu? Porque ele acha que eu vou complicar o discurso dele e nós dois temos esse problema. não vai conceder, senhor presidente? Vai, sim. Então, ele é gente boa, gente boa. É. Obrigado, senhor presidente. Ouvia o pronunciamento de Vossa Excelência no gabinete. Vossa Excelência foi feliz, é de bom tom tudo que Vossa Excelência colocou, parabenizo mais uma vez. Há uma preocupação em mim ao ouvir o presidente da República ontem, quando ele, na televisão, falou das medidas tomadas e diz que as medidas durarão por 60 dias, a questão do óleo combustível. E aí dizia aqui o senador Omar, quando você fala em óleo combustível, você tem que pensar em gasolina, você tem que pensar em gás de cozinha. E eu penso que essa coisa não pode ser dessa forma. Essa proposta de 60 dias, ela precisa durar até o dia 31 de dezembro, quando encerra o governo Michel Temer. Por quê? Nesses 60 dias você tem um processo eleitoral em que os candidatos que estão postos poderão formular, discutir no processo eleitoral aquilo que eles farão caso ganhe a eleição a partir de 1º de janeiro. Porque daqui a 60 dias, se isso se encerra, certamente daqui a 60 dias uma outra crise se instalará. E a Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Nós vamos instalar um estágio muito pior do que esse que agora está instalado. Então, o que está vindo no bojo dessa medida provisória, o PLC 121, que fomos chamados para votar, o objeto já caiu, porque eles incluíram dentro dessa medida provisória. Nós vamos votar o que eles não concordam, mas é a proposta do teto mínimo, e eu sempre achei que deveria. Muita gente acha que não, o pessoal de mercado acha que não, mas eu penso que isso dá uma segurança ao caminhoneiro, e há que se entender que num movimento que, na verdade, tem lideranças espessas, soltas no país, há que se entender que a maioria absoluta é de cidadãos caminhoneiros que são independentes. Eles são patrão deles, ele paga o pneu, ele paga a prestação, ele paga o gás de cozinha da casa dele, ele põe a gasolina ou o álcool no carrinho dele, ele é caminhoneiro. Não estamos falando de empresa. Empresa, nesse momento, é até penduricalho, que se cuide das empresas, mas a maioria absoluta é de gente independente que está nesse movimento. Chamo a atenção dos líderes de governo, senhor presidente, Vossa Excelência não é, se fosse faria, para que não se limite a 60 dias. Essa questão tem que ir até o dia 31. Todas essas coisas colocadas na medida, como o preço do óleo combustível, sabe, a suspensão do eixo, que não se usa a estrada como se vai pagar, que se dure até o dia 31, no encerramento do governo Michel Temer, senhor presidente. E encerro com uma questão absolutamente importante. Essa situação é de redução de carga tributária. É preciso chamar os governadores para sentar aqui também. Encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: Pedro Parente não é o dono da Petrobras. A Petrobras foi sucateada, foi roubada, foi esfolada, nós sabemos disso. O povo não pode pagar. Quem manda na Petrobras é o presidente da República. Então, que o presidente da República dê uma ordem a Pedro Parente, porque nenhum cidadão desse país entende que os nossos vizinhos aqui na América Latina compram na Petrobras e vende gasolina por R$1,20, por R$1,10. Explica isso para a população, explica isso para o cidadão para ver se eles vão entender. A questão é
de carga tributária e levar isso para 60 dias é uma insanidade, uma insanidade. É preciso o líder do governo, o senador Romero Jucá, que nessa medida provisória se emende essa zorra e ponha isso para o dia 31, para o encerramento do governo Michel Temer, porque senão estaremos instalando para os próximos 60 dias uma crise absolutamente maior. Obrigado, senhor presidente. Eu quero só ratificar mais uma vez. Antes do desconto de 0,46 no litro do diesel, a Petrobras tinha um lucro líquido de 150%. Agora, com a redução de 0,46, vai ter um lucro líquido de 126%. E aí agora o senador Magno Malta falou uma coisa muito interessante, que eu tenho dito que a culpa também é do Congresso Nacional. Senador Raimundo, se nós tivéssemos feito a reforma tributária aqui no Congresso Nacional, talvez nós não estaríamos passando por este momento, por esta crise que nós estamos passando hoje. E por derradeiro eu quero deixar aqui uma pergunta. Será que 31 de agosto de 2016, se o governo petista não tivesse deixado a Petrobras com 510 bilhões de dívida e um patrimônio avaliado menos de 100 bilhões de reais, será que hoje nós estaríamos convivendo com essa crise? Essa é a pergunta e muito obrigado, senhor presidente.